A paz do Senhor, irmãos. Eu quero falar, hoje pregar sobre o que ninguém nunca mais prega nos cultos de doutrina. Até que tinha muito antigamente, hoje ninguém prega mais. Tem medo de perder membro, né? Os deveres das mulheres cristãs. Vai ter várias mensagens também sobre os homens, sobre um monte aqui, tá bom? Nos outros áudios. Que do mesmo modo, a mulher se atavia em traje honesto, com pudor e modestia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se, porém, dando a luz a filhos e permanecer com modestia na fé, na caridade e na santificação. A gente vê aqui, né, meus irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo essa carta aqui ao Timóteo e dando-nos os conselhos. Era muito pregado nas Assembleias de Deus quando tinha culto de doutrina de sexta-feira. Hoje acabou tudo pelo jeito. E ninguém fala mais disso. Fala que essas pregações na época era costume, né, daquele povo. E também, como liberou tudo dentro da igreja, hoje pregar isso não convém dentro da igreja. Só em 84 antes pregava nas Assembleias de Deus e várias igrejas do Brasil, independente de placa de denominação. Aqui o apóstolo Paulo, né, essa carta aos Timóteo, que as mulheres se atraviem, quer dizer, se vestem de traje honesto, com pudor e modestia, não com tranças ou com ouro, ou com pérola, ou com vestido precioso. A gente vai nas igrejas, em algumas igrejas, a gente vê a esposa ali de um pastor, de minissaia, no púlpito. E que tem quem está lá embaixo no banco, está vindo toda a porta da esperança, está vendo. Talvez o pastor chame até a atenção dessa esposa, mas ela não ouve. Ela não aceita. Está entendendo, meu irmão? Andando com roupas indecentes, imorais, envergonhando o próprio pastor. O pastor fala, mas não ouve. Hoje está assim, a mulher não ouve mais o pastor, a esposa do pastor não ouve mais ele. Está difícil, só Deus. Então fala para a mulher vestir com decência, né? Então, por exemplo, não com aquelas tranças extravagantes. Pessoal, uma mulher em cima de um púlpito, nunca vi, mas está sujeito a gente ver em algumas igrejas. Com aquelas tranças extravagantes em cima do púlpito, que coisa feia. Não dá nem intenção, não dá nem para perceber se é mulher de pastor ou não. Né? Ou com ouro pérolas, né? Existem algumas igrejas que as mulheres colocam aquele monte de corrente de ouro e vai pregar. Aqueles montes de pérolas, de corrente de pérolas, né? E vai pregar. Mas não fica bem para um cristão. Não dá testemunho como uma mulher de um pastor, de um presbítero, de um bispo, de um apóstolo, né? Então a gente tem que ter uma noção. O que é certo e o que é errado. E também aquele vestido precioso. Talvez você já viu, você vai nesses eventos evangélicos, ou algumas igrejas, aquelas mulheres de pastores, com aquelas roupas tudo brilhando, parecendo que, né, sabe aquelas roupas tudo cheias de brilhos, né? Que testemunho está dando com uma cristão? Está parecendo mais uma mudana do que uma evangélica. Está entendendo? Então tudo a mulher, ela faça moderado, né? Para não escandalizar a palavra de Deus, demonstrar como é uma crente. Antigamente, uma mulher chegava no ponto, as pessoas perguntavam, você é crente, hein? Falou, como você sabe? Pela tua aparência demonstra, pela maneira de vestir demonstra. Hoje ninguém pergunta mais, porque não tem aparência diferença nenhuma do mundo, tá todo mundo igual, né? Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com obras, quer dizer, como convém a mulheres que pregam, né, a obra de Deus e ajuda aí a igreja. A mulher aprende silêncio com toda sujeição. Hoje a mulher, o pastor está pregando, ela quer corrigir o marido dela em cima do púlpito, né? Ela não deixa para conversar em casa, né? Não permite, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Isso quando está falando aqui geralmente, né? Praticamente dentro de uma igreja. Né? Porque em casa a mulher tem que conversar, você vai ficar silêncio o tempo todo, como é que ela vai conversar com o marido?
né? Não permite, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Quer dizer, mesmo que ela veja que alguma coisa está errada dentro da igreja, né? Espera chegar em casa e vai conversar com o marido para corrigir aquilo que ela não estava de acordo dentro da igreja, para a igreja sempre andar no caminho do Senhor. Porque primeiro foi formada Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se, porém, dando a luz aos filhos, se permanecer com modestia na fé, na caridade, na santificação, né? Então, é isso aí, irmão. Quando as irmãs, quando estiver na igreja, puder corrigir as crianças que estiver fazendo, dando muita dor de cabeça ali, muito trabalho, é bom para poder ouvir a palavra de Deus. E que Deus abençoe a todos, fiquem na paz, tá? Tá certo que não é a roupa que vai levar para o céu, quem vai levar é Jesus, mas fiquem na consciência de cada irmã. Que Deus abençoe a todos. Pastor Cesário, aqui, mais uma vez um áudio para você, de exortação.